Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. E neste dia, temos além disso, a alegria de celebrar as primeiras comunhões das crianças da nossa catequese. E a liturgia de hoje fala a respeito de um ponto fundamental para o cristão: a ressurreição de nosso Senhor e a nossa. Um ponto sem o qual nenhum cristão, ninguém pode se dizer cristão de fato, quanto mais católico. Um ponto sem o qual não existe cristianismo verdadeiro: a fé na ressurreição dos mortos. Esta fé, ela não é uma fé unicamente cristã. Não, os judeus já acreditavam na ressurreição dos mortos. É verdade que existia um grupo minoritário, que não acreditava, eram os saduceus, mas a grande maioria dos judeus acreditava na ressurreição dos mortos. E a respeito desta controvérsia que nós vemos aqui o evangelho de hoje, nós ouvimos o evangelho de hoje. Os saduceus, que acreditavam apenas na imortalidade da alma. Deixa eu explicar aqui a vocês o contexto. Os saduceus achavam assim, que a pessoa morria, o corpo virava pó e somente a alma receberia alguma retribuição. Mas nós católicos não acreditamos apenas nisso. Nós católicos acreditamos que a pessoa morre, o corpo é sepultado, a alma é imediatamente julgada diante de Deus, recebe a sua sentença, e no final dos tempos, todos nós receberemos os nossos corpos de volta, corpos ressuscitados. Apenas Jesus, que é o Filho de Deus, que ressuscitou, está com o seu corpo no céu, e a Virgem Maria, que foi assunta ao céu em corpo e alma. Tirando essas duas realidades, Jesus e a Virgem Maria, todos nós esperamos a ressurreição dos nossos corpos. É fé católica. E Jesus, é óbvio, nisto acreditava não apenas, repito, de que quando morremos a alma é julgada, mas ele acreditava que haveria de o corpo ressuscitar. Os saduceus não. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí, para colocar Jesus numa situação complicada, eles dizem aqui: mestre, Moisés deixou escrito que se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem deixar filhos, deve se casar com a viúva. Que qual era a mentalidade da época? Todos deveríamos ter uma descendência. Então, se o irmão morresse e com a sua esposa não tivesse filhos, o irmão vivo se casaria com ela para deixar uma descendência para o seu irmão falecido. E aí eles apresentam um caso de 7 irmãos que têm aquela mulher, que se casam com aquela mulher, com ela não tem filhos, e aí, para contradizer a ressurreição, eles perguntam: e na ressurreição dos mortos? Ela será esposa de quem? E Jesus diz: na ressurreição seremos como anjos. Ninguém vai se casar, nem se dar em casamento, seremos como os anjos do céu. Então aqui está clara a fé, né, de Jesus. Jesus, é óbvio, ele é Deus, ele sabe que a ressurreição existe, então ele ensina a ressurreição, e os saduceus então ficam calados. Então, meus irmãos, esse ponto fundamental não é uma realidade simplesmente teórica, não é uma realidade simplesmente intelectual, mas é uma realidade que modifica toda a nossa vida.
se nós de verdade cremos na ressurreição, se nós de verdade cremos que o Senhor tem uma outra vida reservada para nós, se nós de verdade cremos que esta vida reservada para nós é uma vida perfeita, é uma vida que ultrapassa toda a felicidade que possamos experimentar neste mundo, nós podemos então, meus santos, perder esta vida que hoje experimentamos. Repito aqui o raciocínio: se existe uma vida melhor, uma outra vida melhor, então eu posso sacrificar esta minha vida aqui no presente. Se existe uma vida pela qual vale a pena tudo sacrificar, eu sacrificarei. Mas se não existe nada, se não existe nenhuma recompensa após esta vida, então comamos e bebamos, vivamos esta vida e tentemos aproveitar dela o máximo possível. Aqui, meus santos, está este ponto fundamental: a fé na ressurreição dos mortos, a felicidade que não tem fim. Se nós quiséssemos aqui expressar em língua humana a felicidade que o Senhor tem reservado para nós, felicidade que tocará a nossa alma e o nosso corpo, porque nós seremos divinizados, nós iremos participar da natureza divina no nosso corpo e na nossa alma. Nós iremos experimentar a felicidade de Deus no nosso corpo e na nossa alma. Se nós quiséssemos encontrar figuras humanas para expressar essa felicidade, nós não encontraríamos. Nós poderíamos pensar, mas sempre estaríamos aquém. Imagine aqui a felicidade. Quando eu penso em um lugar agradável, eu geralmente penso num lugar, numa montanha, num clima agradável, numa paisagem belíssima, num lugar de quietude, de serenidade, onde eu possa fazer as orações, onde eu possa me encontrar com Deus, adorá-lo com perfeição, amá-lo como Ele merece ser amado. Quando eu penso num lugar bonito, eu penso numa praia tranquila, sem ninguém, somente para mim. Eu estou pensando, então eu posso pensar no que eu quiser, né? Isto é, dentro das leis de Deus. Então, numa praia tranquila, num mar belíssimo, calmo, com algumas ondas, onde ali eu possa caminhar e me encontrar com Deus, onde ali eu possa estar com os meus amigos, onde ali eu possa experimentar a graça da liberdade de amar a Deus com todas as potencialidades da minha alma. Pois bem, aqui eu estou pegando apenas imagens limitadas, mas agora pense que a felicidade do céu é tudo isso e infinitamente mais. É a plenitude de Deus na alma, o amar a Deus com toda a perfeição, o saber-se perfeitamente por Ele amado e o experimentar todas as belezas possíveis e imagináveis e a beleza de Deus. São Paulo, quando fala da felicidade do céu, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano sequer imaginou, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Tudo isso na saúde perfeita, porque no céu não haverá doença. Tudo isso na beleza perfeita, porque no céu não haverá feiura. Tudo isso na perfeição, porque no céu não haverá deformidade. Tudo isso no amor, porque no céu não haverá intriga e divisão. Tudo isso na paz, porque no céu não haverá inquietação, agitação interior e ansiedade. Tudo isso na felicidade sem fim. São sempre imagens imperfeitas, mas que nós tentamos expressar essa felicidade divina reservada para nós no corpo e na alma. Pois bem, meus santos, se nós então
crescemos de verdade, e é por isso que precisamos pedir a Deus, digo aqui para os santinhos que vão fazer a primeira comunhão, mas para todos nós, é por isso que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos aumente a fé cada vez mais, porque se esta fé estiver viva nos nossos corações, a nossa postura diante dos sofrimentos e das dificuldades da vida será outra. A nossa postura diante da renúncia de algum apego e de algum pecado será outra, porque nós diremos: nossa, como é que eu vou trocar a felicidade eterna no meu corpo e na minha alma por um prazer passageiro? Como é que eu vou trocar a felicidade eterna no meu corpo e na minha alma por um pecado que pode até enganar os meus sentidos com um prazer, mas que é de verdade, é morte para mim? Como é que eu vou colocar em risco perder Deus para sempre, que é a felicidade da minha alma e do meu corpo, por qualquer realidade, por mais atraente que se me possa parecer? Meu Deus, aumenta a minha fé na ressurreição. Eu creio que esta vida não é a última, que esta vida é passageira, mas que uma outra, perfeita, infinita e eterna, me está reservada. E foi exatamente esta fé, presente no coração dos filhos da mulher aqui, do livro dos Macabeus, que foi expressa, esta fé que foi expressa com profundidade. Esta primeira leitura de hoje, meus santos, eu digo a vocês, é uma das leituras mais belas da Sagrada Escritura. Se eu pudesse elencar, se eu tivesse que elencar 7 passagens, para mim, as mais belas, não tenha dúvida que esta estaria presente. Essa passagem em que uma mãe, com 7 filhos, o contexto é o seguinte: estamos aqui no finalzinho do livro, no finalzinho do Antigo Testamento. O rei Antíoco Epífanes está perseguindo os judeus, porque ele quer que os judeus reneguem as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos era o quê? Era comer carne de porco, que para os judeus era uma desobediência à lei do Senhor. Então a questão aqui não é comer a carne de porco. Você pode dizer: ah, padre, mas eu como carne de porco, mas porque para nós cristãos o Antigo Testamento passou, essa lei foi revogada e nós cristãos não observamos esta lei. Mas existe uma outra, por exemplo, para quem muitos acham que não tem problema nenhum descumpri-la: faltar missa ao domingo. É pecado mortal que leva ao inferno. Por quê? Porque Deus assim o disse. E o pecado é pecado, além de ele ser destrutivo, todo pecado é em si mal para nós, mas nós conhecemos que aquilo é pecado, primeiramente porque Deus nos ensina. E se Deus me ensina que isso é pecado, eu vou obedecer, e com todas as forças da minha alma, eu não vou descumprir. Missa dominical. O domingo é sagrado, o domingo é do Senhor, de modo que eu posso faltar a qualquer coisa. E se eu não puder participar no domingo de manhã, eu participo no domingo à tarde. Se eu não puder participar no domingo à tarde, eu participo no domingo à noite. Se eu não puder participar no domingo de manhã, à tarde ou à noite, eu participo no sábado, à tardezinha, quando a primeira estrela aparece no céu, que já é a liturgia, que já é domingo, ou no sábado à noite. Mas eu não irei descumprir o mandamento do Senhor, porque Deus merece ser obedecido. As leis de Deus merecem ser honradas, e era esta mentalidade que agrada a Deus, que os macabeus aqui, que os irmãos macabeus tinham no coração. Para eles era proibido comer carne de porco, e eles não desobedeceriam à lei de Deus. Então o rei Antíoco Epífanes começou a perseguir os judeus, e muitos, meus santos, infelizmente, muitos judeus apostataram diante da perseguição,
entre perder os bens e perder Deus, muitos judeus preferiram perder Deus e se adequar à mentalidade pagã. Como infelizmente muitos cristãos católicos hoje em dia preferem, para sair bonito na fotografia, negar os mandamentos de Deus e os ensinamentos cristãos. Quantos católicos preferem, enquanto para o mundo existem coisas que são virtude, nós sabemos muito bem que é pecado, e muitos cristãos preferem dizer, não é bem assim, e ficam calados. Por exemplo, o sexo fora do casamento. Quantas famílias baixam os olhos e ficam caladas, quando sabem que seus filhos estão tendo essa prática, mas todo mundo faz, né, padre? E ficam calados. Quantas famílias não observam mais o domingo e simplesmente ninguém mais questiona o outro, porque nem todo mundo vai, padre, à missa aos domingos. Quantas pessoas não ousam dizer que a prática homossexual é pecado? Por quê? Porque se eu disser, padre, talvez eu seja até preso, porque lá fora isso virou virtude. Abandonaram a lei de Deus para se adequar à mentalidade dos homens. Quem assim pensa, um católico que assim pensa, dá vergonha, porque estes judeus aqui, por causa da fé e da obediência às leis do seu Deus, morreram para não obedecer a um mandamento humano. Quando o católico diz, para não sair feio na fotografia, né? Ele diz, não, toda religião é boa, né? O que importa é ter religião, tanto faz ser católico, ser espírita, ser protestante, ser muçulmano, tanto faz, né? O que importa é ter uma religião. Meu santo, o católico nunca nisso acreditou. O católico sempre creu que esta igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que o Filho de Deus veio à terra e fundou uma igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ora, com que autoridade eu tenho de desdizer nosso Senhor? Porque se é verdade, e o é, que Jesus Cristo fundou esta igreja, eu não posso dizer que estar na igreja católica seja a mesma coisa de que estar numa igreja protestante, num centro espírita, num centro de umbanda, numa sinagoga judaica ou numa mesquita islâmica. Não pode ser a mesma coisa. Se é verdade que Jesus Cristo, que o Filho de Deus, veio ao mundo, se fez homem, fundou uma igreja, deixou os sacramentos e a palavra para regular a nossa vida. Entende, meus santos? Crer na ressurreição é dizer, meu Deus, eu estou disposto com a tua graça a ser perseguido, a sofrer e a morrer pelas tuas leis, porque eu sei que mesmo se eu for perseguido, sofrer e morrer neste mundo, eu terei uma vida reservada para mim lá no céu. Bem-aventurados sereis quando fordes perseguidos, maltratados, caluniados por causa de mim e do meu evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Foi o evangelho do domingo passado. Esta é a nossa fé. Se isso não é poesia, mas é verdade, nós precisamos, meus santos, estar dispostos então a sacrificar a nossa vida. Pois bem, voltemos então aqui a essa leitura do livro dos Macabeus. Então diz aqui, naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com a sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. 7 irmãos, você pode aqui imaginar a cena, 7 irmãos e a velha mãe, ali presos, porque eles não iam ceder ao paganismo, porque eles não iam ceder à lógica do mundo, porque eles não iam dizer que é bom o que Deus diz que é mal,
que é virtude o que Deus diz que é pecado, que é lícito o que Deus diz que é ilícito, eles não iam dizer. Foram presos, um deles, tomando a palavra, em nome de todos, o filho mais velho, falou assim: que pretendes? E que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar as leis dos nossos pais. Podem nos matar, mas nós, eu e os meus irmãos e a minha mãe, não violaremos as leis dos nossos pais. Meus santos, religião não é cultura simplesmente, religião é algo deixado por Deus aqui na terra, que existam expressões culturais, que a ela se anexam com o passar dos tempos, isso é uma realidade, mas não é cultura, de modo que, tanto faz ser católico, como ser de uma religião indígena, é tudo cultura. Não, meus santos, a Igreja Católica, se nós somos católicos, nisso cremos, porque há mais de 2000 anos nisso cremos, a Igreja Católica foi deixada pelo Filho de Deus aqui na terra. Quando Deus veio à terra, quando Deus visitou a terra, quando Deus se fez homem, Ele deixou uma igreja aqui na terra para ser seguida e obedecida. E é isso, meus santos, que precisamos, é nisso que precisamos crer. Pois bem, esses aqui foram presos. Quando este mais velho disse isso, disseram-lhe: estende a língua. Arrancaram-lhe a língua com ferro quente e arrancaram-lhe o couro cabeludo da cabeça. Está aqui, vocês podem pegar, livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 3. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem. Quando aquele filho mais velho disse: nós iremos morrer, mas não iremos renunciar à nossa religião. O rei, fora de si, mandou aquecer até a brasa os caldeirões e as pinças, e logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua daquele que falara por primeiro, e depois arrancassem a pele da sua cabeça. Vocês podem imaginar a cena diante dos outros irmãos, daquele irmão sendo torturado. Quando chegou diante do segundo, meus santos, se não houvesse a graça de Deus sustentando esses 7 irmãos, eles teriam se acovardado. Porque nós, por nós mesmos, não temos força de suportar o martírio. Quando chegou diante do segundo, o segundo já estendeu a língua prontamente, antes mesmo que o algoz o mandasse fazer. Teve a língua arrancada e os seus membros amputados, e ele disse: enquanto o vapor da panela se espalhava, os outros com a sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê e certamente terá compaixão de nós e nos dará novamente os nossos corpos. O Senhor está conosco, Ele nos dará forças, Ele continuará nos dando forças para que nós morramos pelas leis dos nossos pais, pela nossa religião, e depois Ele nos dará de volta os nossos corpos novamente